Olá pessoal, pretendo que esse vídeo seja curto, seja rápido, sobre um trend topic bem interessante aí, que é terra plana e terraplanistas. Isso me pareceu bastante importante porque é um paradigma, a Terra ser um globo é um paradigma que é bem aceito por todo mundo aí dos 60 anos. Corrida armamentista, corrida ao espaço, afirmação das grandes potências aí mundiais, e também de tudo que é aceito hoje de engenharia espacial, de viagens para outros planetas, outros astros, todos os cálculos que fazemos em astrofísica, de toda a tecnologia envolvida em viagens tripuladas e não tripuladas. Os argumentos são muito bons, são diversos, há vídeos que têm 35, 100, 200 motivos para se considerar a Terra como se fosse plana e não como se fosse um globo, um sólido de revolução. A maior parte deles envolve algum desenho, algum gráfico que, se for mexido, se for desconstruído rapidamente, o argumento não é válido. Muitas vezes mistura-se pseudociência com boa ciência, então um pouco de ciência, depois uma evolução com a pseudociência, para depois afirmar que aquilo é verdade ou não, e depois uma conclusão que nem sempre é a correta. Então, normalmente a hipótese não prova a tese, ou o argumento não prova a tese. Outras baseando-se em verificação experimental pelos nossos sentidos. Imagina, nós não nos sentimos de cabeça para baixo, não nos sentimos sendo acelerados como se estivéssemos presos no espaço em aceleração ou nos movendo muito rapidamente. Outro, quando você olha pela tela do avião, pela janela do avião, você vê como uma grande ocular, então você teria a impressão que a Terra é redonda, mas não é, porque ela é plana mesmo. Muitas vezes até alguns erros de cálculo, alguns testes mal feitos, algumas verificações que não são muito comprováveis, e muitas vezes até referenciando-se à ciência do século XVI, XVII, já ciência natural, mas argumentos e testes que já foram desmentidos ou até pela evolução da ciência já estão ultrapassados. E algumas vezes referindo-se a modelos da Terra, do espaço, da criação do mundo, da criação do tempo, do espaço, dos céus, de civilizações antigas e seus modelos até religiosos, que misturam um pouco de filosofia, religião e crenças com ciências naturais. E a evolução da nossa cultura já derrubou muito disso. Religiões não são crenças, então não devem ser contestadas, mas tomar-se literalmente, tomar ao pé da letra uma religião para falar sobre coisas que são naturais nem sempre é bem-vindo. Agora alguns exemplos, então, o caso do aeronauta, da observação da Terra, que a Terra é plana, qualquer aeronauta, qualquer pessoa poderia, numa espaçonave, num avião, num aeroplano, verificar que a Terra, ora, é plana, não? A água, que é sempre nivelada, então como seria possível que se tivesse um arco? Então, desconsiderando um pouco alguns conceitos, então porque até a água ela não está arcada e porque ela nunca se nivela com nada. Testes com torres de farol, laser, ondas radiacionais, elementos de prédios distantes, base e altura. Um barco quando sobe no horizonte, não é uma prova que a Terra é um globo. É só uma incapacidade do olho humano ou de uma lente de enxergar indefinidamente, dado que temos atmosfera. Então, ciência boa, consciência não tão boa. Falta de gravações geodésicas por satélite. Então, os nossos satélites estão circulando, mas a gravação dele por um meridiano nem sempre é contínua, sem nenhum tipo de corte, ela é observável. Mistura com crenças religiosas, por fim, e uma conspiração, uma teoria da conspiração, que a NASA é um departamento governamental para enganar as pessoas e para fabricar conceitos que são indubitáveis. Uma ou duas considerações: os hemisférios não são retos, então quando você olha para a ponteira de uma bússola, você não está vendo um plano paralelo e ela apontando para o norte paralelamente a esse plano, então são duas dimensões, é uma reta, não. Esse vetor é um vetor diagonal e esta curva ela é tracionada ao mesmo tempo de forma plana, depende de você esteja, mas também
parte desse vetor é para o centro desse sólido de revolução que está no norte, que tem essa curva gravitacional e que tem também essas derivadas de ondas eletromagnéticas. Navegação dos aviões ou naves que poderiam ser simplesmente estacionados. É um ponto bem interessante. Eu não sei se a gente se alonga nisso, mas uma das teorias, então, se a Terra fosse uma das provas de que se a Terra fosse redonda, estivesse girando a quase 40 mil km por hora aí, seria interessante porque você poderia colocar uma aeronave que simplesmente esperasse um ponto B para onde você quer se mover, esperasse esse ponto B passar embaixo. Claro que inércia, gravidade aí não são considerados. Então, pseudociência misturado com boa ciência. Cálculos de elevação estão corretos, o problema é que pensar um globo sem gravidade ou curvas gravitacionais não funciona. É bom pensar um pouco nisso. No caso do navio, trem, carro se movendo e tendo que subir, é interessante que os cálculos de elevação eles estão corretos dentro de um arco, só que se você mover um pouco a ideia, mover um pouco o desenho que fala que você está subindo para ir de um ponto A para um ponto B, que você enxerga que está em teoria plano, se você mover um pouco, você vai ver que ou você sobe sempre ou desce sempre. Então, se você não considerar que a gravidade nos prende a tudo e dá essa ideia de linearidade, o modelo fica capenga. Um pouco de conceitos importantes, então. Gravidade contra essa explicação geral por densidades. Densidade, que explica porque um balão sobe, como que funciona a dinâmica de um submarino, por exemplo, é uma das ciências misturadas com pseudociências para trocar contra a gravidade e dizer que não existe a força-gravidade. Então, existe densidade, existe ondas eletromagnéticas. Inércia. Inércia é um ponto bem importante. Espaço-tempo. Curvas gravitacionais. Propulsão no vácuo baseada em oxidação de combustíveis. Pseudociência misturada com ciência, mais uma vez. Então, a longa abertura do arco do globo terrestre, mas a gravidade muito maior que outra atração entre dois objetos na superfície da Terra, pode explicar muito dessa coisa que fala que a gente não sinta essa inércia ou que não se senta de cabeça para baixo. Parece óbvio isso, mas se você falar que você imaginar realmente o modelo da Terra girando a quase 30 mil km por hora, você pode acabar com essa falsa ilusão que estamos parados. É só imaginar aquele modelo que aprendemos aí no começo do colégio, aí, falando das pessoas que estão viajando dentro de um ônibus com a pessoa que está parada dentro na calçada. Por fim, não há realmente alguma afirmação final sobre a propulsão no vácuo, baseada na oxidação ou queima de combustível. Isso é um ponto importante. Diferente um pouco dessas considerações de gravidade, que, por exemplo, os corpúsculos, incluindo a própria luz em alguns testes, eles são puxados e são afetados pela gravidade, apesar de que a luz tem uma velocidade sempre igual em qualquer parte do universo, né? Visível, tangível, que nós conhecemos astrofisicamente, os buracos negros já nos falam que há alguma coisa errada aí com a luz e com essa curvatura, e os testes nossos têm que se considerar isso. E aí, eu acho que todo mundo deveria saber um pouco do efeito Doppler e como que isso acontece na Terra ou perto de grandes sólidos, ou sólidos de grande massa que existem no nosso cosmos. Propulsão no vácuo é uma coisa bem importante. Não há nenhuma reação, não há nenhuma verdade realmente que explique por que funciona. Me parece que ainda funciona aí, isso no espaço, o caso das naves espaciais fazendo correções, estação espacial, dos macacões dos astronautas, mas ninguém sabe exatamente como funciona, mas certamente não como funciona, como se comporta na Terra. Não, claro que não é uma reação da queima, da oxidação do combustível contra uma gravidade ou de qualquer fluido que nós temos aqui em abundância na Terra. A explicação mais simples ou mais aceita ainda hoje é que, dado que você está afastado da gravidade, esse corpo está afastado na órbita terrestre de algum outro sólido de grande massa, ele já não tem muita referência de gravidade ou até ausência de gravidade, então um pequeno impulso já seria o bastante para mover. Considerando que o peso efetivamente deixa de existir, e esse pequeno impulso, uma das teorias mais aceitas hoje da propulsão por oxidação de combustível é ainda
que a própria coluna de gases que ainda está na boca de exaustão, ela seja a nova referência atmosférica ou de reação com a nova explosão que vai gerar novos gases e aí por diante. Então seria uma explosão reagindo contra o gás que acabou de sair ainda no bocal. Antes de terminar, deixo aqui uma questão. Temos condições de viagem hoje queimando ou oxidando combustíveis para viajar muito longe da Terra, baseado em propulsão própria. Não pode ir muito longe hoje queimando combustível por causa do, claro, a quantidade de combustível e a massa que ele conteria não nos levaria muito longe, não faria a nave sequer sair da Terra, sequer decolar. Então, esquecendo motores de laser, aproveitamento de curvas e buracos, descontinuidades de espaço-tempo, a pergunta é: qual seria uma outra forma de realizar os feitos tripulados em menor parte e não tripulados, rovers, telescópios, sondas, se não por arremesso catapultado pelas órbitas dos astros, dos nossos limites astrofísicos? Isso é um trade-off, é uma coisa ou outra, ou fazemos desse jeito ou não fazemos. Deixo aqui então na descrição o link do vídeo original, um dos vídeos que tem provas, aí esse caso tem 101 provas, e um vídeo de um teste de propulsão a vácuo, mas lembre-se das condições que foi feito o vídeo, lembre-se que a caixa onde foi realizado o vídeo tem o vácuo, mas ela tem limites, né? Tem um limite final lá contra a válvula de combustão e os limites laterais. Deixe seus comentários, por favor, iniciemos uma discussão sobre esse tema que me parece bem interessante e vamos discutir. Um abraço, gente, um abraço.